Vamos continuar aqui com a história de São Pedro da Aldeia, tá? Eu estou na página da Prefeitura de São Pedro e aqui tem um resumo histórico, tá? Um texto chatinho, tá? Peço já perdão se eu não fizer uma boa leitura, mas é porque é um texto chato, tem algumas coisas que ainda são da época do Brasil, colônia, né? Então vamos lá, né? A cidade de São Pedro da Aldeia é originária da aldeia de São Pedro do Cabo Frio, fundada pelos padres da Companhia de Jesus em 1617, em terra de Sesmaria, que lhes foi concedida por Estevão Gomes, capitão-mor de Cabo Frio. A cidade de Cabo Frio havia sido fundada pouco antes, em 1615, né? Após uma ação de guerra de Constantino Menelau, né, capitão-mor do Rio de Janeiro, contra os piratas franceses que ali tensionavam se ficar definitivamente. Reconquistada a terra e fundada a cidade de Cabo Frio, desde logo seu capitão e as autoridades do Estado do Brasil chegaram à conclusão de que o único meio de garantir a sua existência, né, dos ataques dos franceses ali e etc., seria defendê-las com 2 aldeias de índio, sendo recomendações feitas ao El-Rei por Martins de Sá, homem de larga experiência nessas questões na época do Brasil, né? De invasão e etc. E vou pular essa frase aqui e vamos para a próxima, né? Aí tá o seguinte. Esta teve princípio no ano de 1617. Exercitam nela o Ministério da Companhia dos Padres, que trouxeram para ela 500 índios da Companhia do Espírito Santo. O capitão de Cabo Frio, Estevão Gomes, recebeu-os com todo, né, pompa, circunstância, cortesia, etc. E os padres, feito o desembarque, principiaram por Deus, sem o qual nenhum começo de coisa pode ser feliz. Celebrou solenemente o santo sacrifício da missa com cantos a 2 vozes pelos índios que trouxeram consigo. Depois seguiram para o lugar escolhido. Levantaram a igreja e construíram as casas. A aldeia, logo após a sua fundação, começou a receber índios de várias tribos da região, que para ela, né, vinham em busca de alimento ou de proteção contra os goitacazes. Este afluxo constante de novos contingentes humanos e as pazes feitas com os goitacazes trouxeram uma rápida prosperidade à aldeia, o que justificou, em 1630, a solicitação de uma nova sesmaria para os padres da companhia e para os índios, pois eles e goitacazes têm necessidade de pastos, né, que possam trazer gado, de que valha para seu remédio e para acudirem a que falta a sua igreja, per a qual se não dá coisa alguma da fazenda de sua majestade. Nestas terras doadas pelo capitão-mor governador Martins de Sá, jesuítas e índios da aldeia de São Pedro construíram a fazenda de Santa Ana de Macaé. Nos meados do século XVII, apenas 3 décadas após a fundação da aldeia de São Pedro do Cabo Frio, a Companhia de Jesus já havia marcado de forma definitiva a sua presença na região. A aldeia já abrigava milhares de índios e era um núcleo social bem maior do que a cidade de Cabo Frio, sede da capitania. As sesmarias obtidas pela companhia, né, 2 no ano de 1617, que foi São Pedro e Una, nesta última tendo sido construída a fazenda de Campos Novos, e em 1627 Macaé, e uma em 1630 no Campos dos Goitacazes. Representavam uma extensão considerável de terra com centenas de quilômetros quadrados. Estes 2 elementos, né, a posse das grandes sesmarias e a influência sobre grandes contingentes humanos, principalmente se considerando a dependência que a população de Cabo Frio tinha de mão de obra dos índios para os seus serviços
deram origem a pleito e reclamações por parte das câmaras e capitões de Cabo Frio. Por outro lado, no campo político nacional, a companhia tornou-se extremamente poderosa. Veio a criar uma séria área de atrito com o poder central. A coroa, alertada pela insubordinação das missões jesuíticas espanholas no território do Rio Grande, que se negaram a cumprir a disposição do Tratado de Madrid de 1750 e requereram a formação de um exército luso-espanhol para sua submissão pela força. Numa verdadeira operação de guerra, baixou um decreto a 3 de setembro de 1759, declarando os jesuítas exterminados, desnaturalizados, prescritos e expulsos do reino e dos domínios portugueses. Com a extinção da companhia, os padres capuchos da província da Conceição foram encarregados de administrar a doutrina aos índios da aldeia de São Pedro, que administrativamente passaram a ser dirigidos por um índio, honrado com a patente de capitão-mor. Por um alvará de 22 de dezembro de 1795, que estabeleceu que se colocasse todas as aldeias de índio, entrou a de São Pedro a gozar dessas prerrogativas, tendo sido criada a freguesia, cujo primeiro paróquio próprio foi o padre Manuel de Almeida Barreto. E em 1797, segundo o recenseamento feito pelo capitão-mor de Cabo Frio, Antônio Pereira Gonçalves, existiam na aldeia de São Pedro 1.173 índios e 327 fogos. Até as primeiras décadas do século XIX, a freguesia da aldeia de São Pedro foi mantida como uma reserva indígena, cujas terras pertenciam aos aborígenes e eram por eles administrados. Os nativos, por sua vez, eram tutelados por uma conservatória dos índios, através de um juiz de órfãos e administrador dos índios. Os poucos brancos que habitavam a terra da aldeia pagavam um fórum à conservatória. Vários viajantes europeus visitavam a aldeia de São Pedro no início do século XIX e nos deixaram relatos muito ricos de informações. Dentre eles, tem um relato aí de um francês, vou pular aqui, vamos para a próxima. E através do Instituto do Afloramento, os brancos foram gradualmente se infiltrando nas terras da aldeia, iniciando sua exploração através de braços escravos, principalmente com a cultura do café e da cana-de-açúcar. Pela aplicação do decreto de número 1318, de 30 de janeiro de 1854, que regulamentou a lei de terras e determinou o registro paroquial das terras possuídas. Ficamos sabendo que em 1857 foram registradas 548 declarações de terras possuídas na freguesia de aldeia de São Pedro, termo de Cabo Frio. Data dessa época a construção das primeiras casas de residência e de fazenda feita com óleo de baleia, pedra e cal, das quais, felizmente, ainda existe alguns exemplares. Somente a partir da extinção da aldeia em 1878 e posteriormente da Conservatória dos Índios, que foi possível aos brancos adquirir a propriedade das terras. A essa época, por outro lado, a maioria dos índios da aldeia já havia se misturado com a população civilizada e estava totalmente aculturada e miscigenada com a população branca. No dia 24 de abril de 1847, Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II visitou a cidade de Cabo Frio, tendo sido recebido pela Câmara de Vereadores e demais autoridades. Dentre os novos vereadores que constituíam a Câmara, 4 deles, a saber,
Joaquim Marques da Cruz, presidente interino, Pedro Luiz de Souza, Manuel José Gomes Pereira de Macedo e Antônio Francisco dos Santos. Residiu na freguesia da aldeia de São Pedro. Esta, por sua vez, foi visitada no dia 26 de abril pelo monarca, que foi recebido para almoço na casa do cidadão Manuel Souza Teixeira. No dia 10 de julho de 1868, a freguesia da aldeia de São Pedro foi visitada pelos príncipes imperial Isabel, e Gastão, respectivamente, princesa imperial, o conde do... não sei, Os príncipes foram hospedados na residência da família Feliciano Gonçalves Negreiro, casa azulejada ainda hoje existente na Avenida São Pedro, número 147. Apesar do grande desenvolvimento por que passou a freguesia da aldeia de São Pedro, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, foi preciso que se chegasse à República para que, em 1892, a freguesia se transformasse na Vila de São Pedro da Aldeia e ganhasse autonomia administrativa, separando-se de Cabo Frio. Nas primeiras décadas do século XX, com a sua economia basicamente apoiada na atividade agropecuária e na indústria extrativista da pesca e do sal, e ainda com o agravante de não possuir estradas de ferro e de rodagem que lhe permitisse o fácil escoamento de sua produção, as atividades no município se restringiram a uma quase que autossuficiência com profundos reflexos negativos em seu crescimento. Somente em 1929, através da Lei Estadual de número 2235, de 27 de dezembro, é que a Vila de São Pedro da Aldeia adquire foro de cidade. Com a construção da estrada de ferro Maricá, em 1937, e a inauguração da rodovia Amaral Peixoto, em 1938, ligando São Pedro da Aldeia a Niterói e ao Rio de Janeiro, o município ganhou infraestrutura básica indispensável. Ao seu processo de desenvolvimento, são dessa época também as redes de abastecimento de água e de iluminação pública e domiciliar. Por outro lado, a construção, em 1974, da ponte Rio-Niterói eliminou as barreiras da travessia da Baía de Guanabara por balsas e facilitou o acesso de turistas ao município, que ficou mais conhecido e ao alcance de moradores de outras cidades e estados que aqui encontraram um lugar ideal para turismo e lazer. Hoje, os serviços de turismo representam uma importante atividade econômica do município e é grande responsável pelo seu desenvolvimento urbano. E em 14 de outubro de 1957, foi criada a comarca de São Pedro da Aldeia. No governo do presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, foi criado, através do decreto número 85.378, de 10 de maio de 1966, a Base Naval de São Pedro da Aldeia. E é isso, gente. Textinho um pouquinho chato, mas para quem vai fazer aí concurso para a área de magistério, tem que saber um pouquinho da história de São Pedro, tá? Eu estou aqui lendo a nível de estudo mesmo, peço até perdão pelo tipo de leitura, mas se você quiser, saber mais, tem diversos canais aí que falam de São Pedro, fala das atrações turísticas, se você quiser ver as praias, que lá tem diversas praias, lugares lindos, maravilhosos, como faz para acessar, etc. Nós temos diversos canais aí falando sobre isso, tá? Aqui é mais uma história a nível de concurso que tá para a área de educação, tá? Lembrando que a educação, eles sempre botam umas questõezinhas assim, uma ou duas, falando sobre a história, e é importantíssimo saber como que surgiu, a cidade de São Pedro, tá bom? E até o próximo vídeo.